Ondas, né? Obviamente, sem ondas não vai ter o surf, mas é interessante agora a gente começar a olhar para a combinação das coisas, né? Por exemplo, a onda está combinada com a característica de praia, certo? Quando a gente pensa em onda, né, os parâmetros mais notáveis que a gente olha num site de previsão de ondas é altura, período e direção, os três principais parâmetros. É interessante a gente entender o que cada parâmetro realmente é e entender também como é que esses parâmetros se combinam, por exemplo, com o que eu acabei de falar com as bancadas, né? Porque de nada adianta ter uma ondulação muito boa se não tem fundo. Esse ano a gente passou aqui no Rio Tavares mesmo, período com a bancada ruim, e aí entrando um swell muito bom, pô, vento terral, coisa mais linda, mas simplesmente a bancada ruim, sem um fundo bem formado, e aí o cara tem que ir para outras praias para poder pegar a onda, né? Então a onda tá ligada também aí com vento, maré, com tudo, né? Mas principalmente com bancada e com a característica de praia. E aí ondas, né? Eu chamo a atenção para essa diferença de vaga e swell que a gente vê pelos sites de previsão de ondas. Eventualmente vai ter duas ondulações ao mesmo tempo, uma vaga e um swell, levando em conta que vaga, né, é aquela ondulação formada mais próxima da praia. Cientificamente é a onda que está dentro do centro de geração ainda. Swell sendo a onda que já saiu do seu centro de geração. Pensando assim num ciclone passando lá na Argentina, indo lá para a África, né? Bombando vento sul, gerando onda. Então o ciclone passa, a ondulação é formada no ciclone, sai do centro de geração e vem até a nossa praia. Eventualmente essa onda chega nas nossas praias e em paralelo tem um centro de geração local, gerando onda de leste, por exemplo. Então quando eu falo ondulação, é interessante a gente se ligar nas componentes e se ligar que pode ter mais de uma ao mesmo tempo também, certo? Partindo por terceiro elemento aqui, dos parâmetros que formam uma condição de surf, que a gente tem que se preocupar em estudar, treinar, se capacitar, observar, acima de tudo, a gente chega aqui nos ventos. Ventos, algo mais simples, eu diria que é algo mais simples de entender, mas tem várias sacadas práticas que dá para o cara otimizar aí o sucesso na busca pelas ondas. Principalmente para quem não tem aí os seus 10, 15 anos de experiência, sempre bom acelerar o aprendizado aí com algumas sacadas práticas, né? Vento a gente divide basicamente em terral e maral e cruzado, né? Aquele vento que está lateral à praia. E vento a gente sempre quando vai analisar, né? A gente analisa uma combinação de direção, se é terral ou maral, e intensidade. Eu chamo a atenção disso porque, agora já pensando nas combinações de tudo, né? Uma ondulação de curto período, pequeno tamanho, imagina o marzinho marola, e um vento terral forte pra caramba, uma bomba de vento terral. A condição de surf vai ser uma condição, ao meu ver, nem tão interessante, a depender do dia, né? Imagina um vento contra, uma onda pequena, fraca, talvez tu não vai se divertir tanto do que quando compara, por exemplo, com um dia com um mar com mais corpo, com mais tamanho, com mais energia e um vento maral fraco, que acaba não estragando tanto a condição, só deixa a onda mais achatada, né, sem quebrar um tubo, fazendo a onda quebrar o lip, né, uma onda mais cheia, por exemplo, em que tu treine manobra, que tu faça altos movimentos, performance. Então, vento a gente tem que entender essa combinação de direção e intensidade, porque um vento maral fraco pode proporcionar altas condições de onda, diversão, de surf irado. Eu gosto muito de analisar essa combinação aí dos parâmetros. E o vento, na real, galera, é o parâmetro mais difícil, né, dos sites de previsão de ondas de acertar. O vento ele muda mais, vamos dizer assim. E se tu for pensar, né, nas equações matemáticas para simular um vento, pensa na atmosfera inteira, né? Sei lá, 1 km de altura, bota quantos quilômetros aí de extensão lateral. E tu imagina as equações rodando no meio disso tudo, né? E aí pressão atmosférica, densidade do ar, umidade relativa, tudo isso interferindo na previsão do vento. Consequentemente, o vento é o parâmetro que costuma falhar mais, vamos dizer assim. Por isso que vamos pensar que o site de previsão não consegue prever com exatidão tudo o que acontece com o vento. Por exemplo, quando tu vê, né, numa previsão de vento, um vento talvez maral, até mais fraquinho pela manhã cedo, tu pode esperar que
De manhã vai ter um vento terral, na real, né? Vai ter aquela brisa de terral que a gente conhece. Então, umas sacadas práticas que às vezes o cara não pode ir cego e direto olhando no site de previsão de ondas, tem que usar um pouco da experiência também, do conhecimento aí para poder planejar onde e quando surfar.